Aí, Salvador, hora certa que você não perde a hora, são 9 horas e 18 minutos, 9 horas e 18 minutos. Estamos estreando hoje mais um programa que eu creio que será e vai ser líder em audiência, não só na Bahia, mas também vai trazer uma visibilidade muito grande para o Brasil, né? E a gente vai falar sobre isso com Marcos Costa, que ele já está aqui sentado na bancada. Bom dia, Marcos Costa. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Como é que está você, Marcos? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Vida Nova FM. Eu agradeço aqui a oportunidade de discutir um assunto tão delicado quanto este. Política na Bíblia, um assunto polêmico, principalmente para os cristãos, porque ao longo aí do século XX, do século XXI, vem se desconstruindo a ideia de que cristão participa de política. Se a gente for olhar a história das civilizações, isso não é verdade. E a partir do momento que a civilização avança por um conhecimento maior na ciência e em todas as outras áreas da ciência, por que a política tem que ser tabu? Se sexo discutido não é mais tabu, inclusive dentro da igreja, e por que política tem que ser tem que continuar sendo um tabu onde o cristão não pode se aproximar dela? Para mim, uma linha filosófica que tem por objetivo, de fato, retirar o cristão da política. E outra coisa também, Marcos, é que cada vez mais o cristianismo tem crescido e tem trabalhado a nível de pesquisa que hoje pode decidir até eleições, não é, Marcos? Perfeito. Na verdade, foi desconstruído essa base. O que é que eu tenho aqui? Uma matéria estruturada chamada Política na Bíblia, que é uma matéria que eu comecei a ministrar na Escola de Missões e de Pregai, do pastor Romário e da pastora Ludmila, que tiveram uma visão muito além, vamos dizer assim, do alcance, uma visão moderna lá na frente, formando missionários, introduzindo a matéria Política na Bíblia para a formação de missionários. Imagine teólogos não discutirem dentro da sua grade curricular do curso de teologia política à luz da Bíblia e política hoje, não se concebe mais. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de mandar um alô aqui e a paz do Senhor para meus seguidores no canal YouTube, Marcos Costa, também no Facebook, os meus seguidores. A minha comunidade, eu não posso esquecer, Palmiúdo, API, Cidade Nova, Caixa d'Água, fui criado, cresci aí nessas ruas, nessas vielas, Brongo. Veja se não é a Igreja Batista Shalom Caris. Pode ser Shalom Caris. Se é do Palmiúdo, o bispo Firmino Thomas. Quero mandar um abraço ao meu bispo, é aquele que me pastoreia. E se for Edilson aqui do Palmiúdo, da Rua Madalena Braguaçu. Então deve ser ele aí. Obrigado. E muita gente participando pelo meu canal no YouTube. Estou tentando acompanhar aqui as mensagens de vocês. Muito obrigado. Pelo meu canal também no Facebook, na minha página no Facebook. Também muita gente acompanhando. Muito obrigado, tá certo? Paulo, quando eu falo, telespectadores, do cristão se envolver com política, são dois caminhos. Enquanto cidadão, ele tem todo o direito de não se envolver com política, como nós sabemos que existem religiões totalmente envolvidas com política, que faz política abertamente dentro dos seus templos, e existem outras religiões que não querem saber absolutamente de política, inclusive orientam os seus fiéis a não exercerem o poder do voto. Ponto. Até aí tudo bem, é um direito de cada um. Queridos ouvintes e Paulo Borges, é um direito de cada um. Mas quando você envolve Deus e a Bíblia e me diz porque Deus não quer, porque a Bíblia não permite, aí a gente tem que parar e conversar. Veja, esse problema é falta de fundamento. Por quê? Nós temos aí na população brasileira mais ou menos 85% a 90% de cristãos, entre católicos e protestantes. Quantos por cento? Mais ou menos 85% de católicos e protestantes. Quando a gente vê um povo que, no seu discurso, diz que política não é coisa de Deus, então eu creio que o problema está
no ensino de política, do recorte de política dentro da Bíblia para as ovelhas, para os fiéis. Por quê? Porque a Bíblia é toda recheada de política de Gênesis e Apocalipse. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Lá na criação, Deus pega Adão e diz: você vai governar. Governo, você vai governar, já é uma questão política. Uma questão política, e é o princípio do conceito, que é o primeiro conceito de política, a arte de governar. E Deus pega e diz para Adão: você vai desenvolver a arte de governar, você vai governar toda a minha criação feita aqui na Terra. De Gênesis a Apocalipse, e Apocalipse termina com a promessa de que haverá um governo perfeito, o governo de Jesus Cristo, o qual aguardamos. Você veja que de Êxodo ao último livro antes de Apocalipse, você vê que todo o período dos hebreus sujeito a um governo dos homens escravos, desde a escravidão dos egípcios ao tempo de Jesus, a escravidão de Roma. Você veja que é uma estrutura de governo superior, submissa a uma estrutura de governo inferior religiosa, porque os hebreus, apesar de estarem submissos à estrutura de um governo soberano sobre eles, eles tinham sua própria estrutura política, porque, por exemplo, eles tinham um tribunal religioso que julgava. Foi esse tribunal que, em primeira mão, julgou a Jesus. Aí eles passaram da escravidão dos egípcios, dos persas, escravidão dos babilônicos, até a escravidão de Roma. E os governos, você vê que eles sempre subjugando outros governos. Isso mesmo. Nações subjugando outras nações. Isso também é uma questão política. No centro da Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, demonstra e revela uma grande tensão entre a política do hebreu, e a política do hebreu ela é toda ligada à sua fé e à sua religião e aos mandamentos, e a política dos reinos. A gente tem Dario, Alexandre, Xerxes, muitos governadores que os hebreus foram escravos e que eles estão também na história secular, implantando também a sua política junto aos povos escravos. E era uma política muito interessante. Infelizmente, nesse programa não vai dar para entrar na política que exerciam os governos dominantes dos hebreus, mas é muito interessante estudar o modo, Paulo, político de governo das nações dominantes, uma política muito inteligente, muito sábia, uma política, de fato, que conseguia congregar vários povos de várias nações em torno do seu governo. Esses povos eram províncias com culturas diferentes, mas que, no entanto, tinham que se submeter à cultura real, à cultura o que aconteceu governo. Também naquele governo de Alexandre, né? A gente vai abordar no outro assunto como a Grécia, 350 a.C., desenvolvia uma visão política, inclusive através dos seus pensadores gregos, Platão, Aristóteles, e a gente vai ver de que forma esse discurso grego influenciou os escritos bíblicos, ou os escritos bíblicos influenciou ele. A gente vai ter que tocar nesse assunto. Mas o que eu queria chamar a atenção, que quando eu falo em política na Bíblia, eu queria citar 2 versículos que vai fundamentar muito bem a nossa fala. O primeiro é em Juízes 17:6. Olha o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que lhe parecia mais justo aos seus próprios olhos. Olha a importância de governo. Olha a importância. Faltou governo em Israel, né? Faltou governo, o povo fica sem direção. Faltou uma constituição no Estado moderno de hoje, o povo fica sem uma direção. Eu vou seguir o quê? O meu próprio entendimento? E quando a gente quer seguir o nosso próprio entendimento, meu amigo, o que é justo para um pode não ser justo para o outro. O que é plausível para um pode não ser plausível para o outro. Então, esse versículo me revela um contexto social totalmente deturpado, tumultuado em Israel. Não havia rei. Ele me revela que cada qual seguiu o seu próprio entendimento. Não havia lei, não havia quem cobrasse essas leis, o cumprimento dessas leis.
Então o povo estava solto, cada qual achava e fazia aquilo que lhe achava mais pertinente. A nação hebreia era uma nação monoteísta, a única da face da terra naquela época que era monoteísta. E ela era escrava de reinos totalmente politeístas, que os povos que dominaram a terra e os hebreus tinham uma política inteligente, e aí eu vou antecipar um assunto que seria no próximo programa. Essa política inteligente envolvia também um politeísmo, a crença de vários deuses. E por quê? Olha a sacada dos reis. Porque eu não vou fechar o meu reino na crença de um Deus apenas, ao Deus dos hebreus. Eu vou fechar o meu reino, como eu tenho povos escravos de várias culturas e religiões, eu vou ser um Estado politeísta para que eu agrade todos os povos escravos que estão sob o meu comando. Por isso que eles também traziam os homens mais inteligentes dos povos escravos para fazer parte ali do seu governo. Por quê? Porque esses homens fariam a intermediação entre a sua política e o povo. Exemplo, Daniel e seus amigos foram escolhidos para fazer parte ali do reino. Daniel é aquele que faz parte, que na história bíblica ele foi para a cova dos leões. Eu só estou lembrando isso para você entender quem é o Daniel que nós estamos falando. Perfeito. Então, essa era uma política muito inteligente. E veja que quando a gente fala em Daniel, eu tenho que lembrar da palavra que Daniel deu, e aí entra em política também, em Daniel 2, 20 e 21, que ele diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Queridos, em primeira instância, quem estabelece, quem permite que um homem vá ao governo é Deus. Em primeira instância, depois todas as outras coisas. A nossa votação, a nossa capacidade de fazer política e angariar votos e etc. Mas, em primeira instância, eu não estou dizendo que nem sempre a vontade de Deus de colocar um homem ali é para ser um representante do seu evangelho, mas para ser um representante do seu propósito. Muitas vezes na Bíblia, um homem ascendeu ao poder por permissão de Deus para implantar um governo mais duro que afligisse a nação dos hebreus. Para quê? Para que através do sofrimento os hebreus se voltassem para Deus. Então, nem sempre o homem que ascendeu ao poder está ali para fazer a vontade de Deus, nem sempre, a Bíblia revela isso. Às vezes ele faz a vontade de Deus por outra via. Eu vou permitir que ele implante um governo duro para que o meu povo retorne para mim. Tanto é que ali, antes de sair do Egito, o que é que aconteceu? O sofrimento do povo aumentou. Quando aumentou, o povo sentiu que a voz de Deus de sair do Egito era a voz de Deus, e era a verdade, era a vontade de Deus. Porque se eles vivessem num estado de paz naquele momento no Egito, escravos, eles iam ficar ali. Ia se acomodar, né? Ia se acomodar. O que acontece hoje no nosso país é a comodidade, né? Sim. As pessoas estão deitadas eternamente em berço esplêndido. Vamos lá, vamos sinal da hora, que você não perde a hora. 9 horas e 43 minutos em Salvador. Estamos aqui no programa Política na Bíblia. Eu quero mandar um abraço a Kailane Santos, que está aí no nosso Facebook, ligada aí, já mandando um alô aqui. Paulo, Aristóteles já dizia isso em 350 a.C. Ele dizia o seguinte: existem dois tipos de pessoas dentro de uma cidade, chamada polis na época dele. Existe o habitante e o cidadão. Desculpe, gente, mas quem não acha que cristão não se envolve com política, ou as pessoas não deveriam se envolver com política, para mim, hoje, desculpe, é uma vergonha. Por quê? Porque homens do século XXI, ano 2019, depois de Cristo, com todas as informações, que a gente hoje no WhatsApp, no Facebook, a gente recebe notícias políticas, isso até o próprio aplicativo, as redes sociais, hoje,
você já vê que já começou a mudar o contexto político lá. Por quê? Porque hoje o povo discute no Brasil, falando no Brasil, discute política. E hoje todo mundo sabe o nome dos 11 ministros do STF, o que é que o STF discutiu, a ADIM, a direta de inconstitucionalidade, quem são os ministros da República. Isso tudo, neste aspecto, reverberou em um crescimento político. Eu costumo dizer que o Brasil politicamente cresceu em 10 anos, o que não cresceu na sua história em 500 anos. Mas o que é que eu queria dizer sobre Aristóteles, e eu dizia que é uma vergonha, que ele dizia que há dois tipos de pessoas, o habitante e o cidadão. O habitante é aquele que só habita na cidade, mas não se envolve com nada. E o cidadão é aquele que habita na cidade, mas se preocupa com o seu destino, se preocupa com a confecção das leis, com a cobrança das leis, trazendo para o Estado moderno, se preocupa em não jogar lixo na rua, se preocupa se o ônibus atrasou, se os serviços públicos estão sendo prestados. O cidadão entende que o servidor público ele tem que prestar um serviço, porque é obrigação dele prestar um serviço. Nós crescemos politicamente, então não dá. Aristóteles dizia que aquele que acha que se vive sem política, ele é um semideus, um extraterrestre. Ele não pertence ao reino dos homens. Gente, eu estou falando de um homem que viveu 350 anos antes de Cristo. Se eu olho para o homem do século 21 e olho que este homem tenha a mesma visão, eu não posso conceder. Agora, como eu disse, se a pessoa exerce o seu direito pessoal de querer ou não querer gostar de política, é um direito de cada um, eu não questiono. Mas a que alguém venha e me diga, mas a Bíblia diz, mas Deus que não quer, aí a gente vai ter que conversar. Por quê? Porque alguém me disse assim, você acha que vai mudar alguma coisa, já que nós aguardamos o governo perfeito de Jesus? Aí eu perguntei para essa pessoa assim, mas me diga uma coisa, é melhor esperar o governo perfeito de Jesus morando na Suíça ou morando no Brasil? Porque na Suíça o índice de desenvolvimento humano, o DH, é o maior do mundo. No Brasil é baixíssimo. Mas Suíça é reino dos homens também. Brasil é reino dos homens. E por que dentro do reino dos homens um país pode ser país de primeiro mundo, desenvolvido economicamente, socialmente, politicamente? Não tem corrupção, ou a corrupção é mínima. Por que lá se consegue chegar a um patamar desse? É óbvio, é um patamar perfeito? Óbvio que não. Mas eles avançaram, se desenvolveram mais do que o nosso. Por que então eu não posso buscar o desenvolvimento do meu Brasil? Por que eu tenho que esperar o reino? Porque eu tenho que esperar o reino perfeito de Jesus? E aí eu me eximo de exercer cidadania para eu aperfeiçoar o meu país, o meu sistema econômico, social, financeiro, político? Não se concebe isso. Eu posso sim buscar, enquanto cristão, enquanto cidadão, buscar o desenvolvimento, sabendo que o reino perfeito nunca será o dos homens, mas será sempre o de Deus. Por falar em reino perfeito, uma pergunta que eu sempre faço: existe hoje algum estado que seja teocêntrico, que tenha Deus no centro? Quando eu digo que sim, muita gente se espanta. Eu digo sim, o Vaticano, para os católicos, é um governo teocêntrico. Para os católicos, é um governo teocêntrico, para os irmãos cristãos católicos. Mas se eu lhe perguntar assim, mas esse governo é perfeito? Lógico, a resposta é uma só, ele é imperfeito. Então, não é o governo de Deus, é o governo dos homens. Porque todas as vezes que eu lhe perguntar, este governo é perfeito, nunca será sendo o governo dos homens. Só haverá um governo perfeito, o governo de Jesus Cristo. Por isso, o governo dos homens, ele sempre vai trabalhar com imperfeições, com erros, uns mais do que outros. Eu gostaria de esperar o reino de Deus na Alemanha, na Suíça, na Suécia, nos países na Dinamarca, nos países desenvolvidos. Mas eu moro no Brasil, meu amigo. Portanto, eu não vou largar o meu país de lado. Eu vou trabalhar para que os cidadãos desenvolvam a sua consciência política
para que a gente chegue lá, porque um país só pode chegar ao topo se primeiro ele se desenvolver intelectualmente, para depois se desenvolver socialmente, politicamente e economicamente. E hoje a gente vê muitas pessoas que poderiam contribuir. Hoje eles se omitem, né, Marcos? Leonardo Boff, ele diz que há dois tipos de política, a com P maiúsculo e a com P minúsculo. E é justamente pela nossa experiência com a política... O P maiúsculo é a política boa, é a política saudável, é a política social que ele chama. E o P minúsculo? O P minúsculo ele chama de política partidária, a política ruim, a política que nos faz mal. O problema é que o Brasil... É a politicagem, a gente chama de politicagem. O problema é que nós, enquanto cidadãos, nós, por enquanto, só tivemos experiência com a política com P minúsculo. A política que não é social, que defende os interesses partidários, que pesa nas costas do povo com impostos, com leis que beneficiam os empresários, com leis que aumentam a carga tributária dos cidadãos. Então, a gente ainda não experimentou uma política com P maiúsculo, a qual o Leonardo Boff fala. Está aí a nossa aversão à política. A gente tem aversão à política porque ninguém gosta, vai dizer que você passou pela senzala, recebeu as suas chicotadas e você vai dizer que foi uma boa experiência. Óbvio que não. Óbvio que não é. Então, a gente só tem tomado chicotada desde do descobrimento do Brasil até agora. Então, isso faz com que a gente rechace política. Mas a minha esperança é que a gente viva momentos de uma política boa, política social. Não é à toa, esse conceito está refletido na Bíblia. Eu vou lhe dizer onde. Você citou no início do programa, Paulo. Provérbios 29:2 diz o quê? Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. A Bíblia está falando de dois estilos de governo que reflete diretamente no bem-estar social do povo. Quando um governo é duro, é ditador, pesa nas costas da sociedade, o povo geme de dor. Hoje, Paulo, vou lhe ser sincero, o brasileiro hoje, quem está trabalhando, e olhe quem está trabalhando, homem e mulher, marido e mulher trabalhando, que tenha 1 ou 2 filhos, vou lhe dizer que ganhe bem, só trabalha para pagar conta. Não tem para onde correr, não sobra dinheiro para um lazer, para uma viagem, para um carro melhor, para uma casa melhor. Por quê? Porque a gente está gemendo. A alegria hoje do brasileiro é findar o mês, paguei todo mundo, fiquei zerado, estou feliz. Por quê? Porque paguei todo mundo, paguei minhas compras, fiz minhas compras, paguei água, luz, telefone e vou viver e eu estou feliz. Paguei a escola das crianças, um abraço. Então, a gente deseja viver momentos melhores. Por isso que a gente está tentando, e é por isso que eu digo, o Brasil cresceu politicamente em 10 anos o que não cresceu em 500. Porque é a partir da consciência política que vai refletir na melhora do bem-estar social. Hoje a gente já sabe em quem votar, quem não votar. Principalmente a gente sabe como cobrar aqueles que nós votamos. Nós sabemos o que ele discursou durante a campanha e o que ele está fazendo durante o seu governo. Só queria chamar a atenção, Paulo, que a gente não vai ter aqui o objetivo de indicar políticos, tá certo? No outro programa a gente vai discutir um tema também muito polêmico. No altar de Deus, lá na igreja, no púlpito, é lugar de fazer política? Olha, essa discussão vamos deixar para o próximo programa, mas é muito polêmico, por favor. Nós temos, eu tenho até conversado com meu irmão sobre esse assunto e a gente vai, é interessante a gente trazer esse tema para cá, esse bate-papo, que vai mexer com muita gente, viu? Vai mexer, uma discussão muito grande. Então, são 10 horas em Salvador, e nós já estamos Marcos, chegando ao final do programa. Deixazinha aí, ficar mais para a gente fazer o fechamento. Hoje é início de programação, tem muita gente aí
vendo a nossa programação. Eu quero que você você compartilhe a nossa programação no Facebook, tá bom? O que é que eu vou trazer no próximo programa? Primeiro, uma provocação. Para quem não sabe e quem não conhece, Max Weber, um alemão que escreveu sobre um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Max Weber, ele fez uma análise da sociedade naquela época, dividindo em duas partes, em dois segmentos da sociedade. Os que professavam a fé protestante e os que professavam a fé católica, e como isso se refletia nas relações profissionais, sociais, dentro das indústrias, dentro das empresas, dentro do mercado, do comércio, muito interessante. E uma outra coisa para o próximo programa é a laicidade do Estado. O Estado brasileiro pode hoje ser considerado laico? Veja, 1890 foi implantada a República, e na República foi feita uma proposta de que o povo brasileiro poderia professar qualquer religião, mas a religião oficial lá, a católica. Mas eu posso dizer hoje, da proclamação da República para cá, que o Estado brasileiro é laico? Esta é uma pergunta que vai tentar ser respondida no próximo programa. Aqui está perguntando aqui o seguinte, o Edilson, né? Qual a filiação partidária o cristão deve estar? Se direita ou esquerda, onde sabemos que tanto a direita quanto a esquerda produziram partidos extremistas. A direita produziu horrores, como nazistas, fascistas e ditaduras militares. A esquerda, por sua vez, produziu horrores com o regime comunista da Rússia, China e outros países da América Latina. Sabemos que dois lados corrompem as normas do Evangelho. Como esta política e não se contaminar com tais coisas. Muito interessante aí muito interessante a pergunta. Muito interessante. Essa pergunta que o Edilson está fazendo, né? Falando sobre a questão partidária, falando sobre a direita ou a esquerda. Sim. O que é que você diz aí para ele e também para os outros, Marcos? Edilson, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Esse tema, especificamente, ele já está na minha pauta para debater. Ele leva o nome... É muito vasto. Né? É muito vasto por quê? Porque envolve a linha socialista, comunista, fascista, todas se chocando com o cristianismo. E aí uns dois programas aí para... Uns dois programas para desenvolver, destrinchar. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, o Evangelho, os princípios do Evangelho, no nosso modo de ver, sempre leva para o bom senso e não para os extremos. Então, se alguém fala em nome do Evangelho, já é um peso muito grande. Você levar o nome de Jesus, o nome do Evangelho para a política, já é um peso muito grande. Antes você não levasse, do que você levar e, de repente, você escandalizar a si mesmo e ao Evangelho. Porque quando você escandaliza a você mesmo é uma coisa, mas quando você escandaliza o Evangelho e o nome de Jesus é uma outra. O que eu posso lhe dizer é bom senso nas nossas ações, bom senso nas linhas partidárias, bom senso nos nossos atos políticos, bom senso nas nossas propostas de lei. Eu não posso ter políticos nem de estimação, nem considerá-los semideuses. Eu não posso, por exemplo, encarar a política como eu encaro o futebol. Você veja que existem alguns torcedores que são totalmente idólatras. Eles não conseguem ver os erros do seu time nem quando perde. Quando eu trago o extremismo para a política, e comparando com o futebol, eu posso lhe dizer o seguinte, eu considero um cidadão que exerce cidadania e que tem um político que ele votou, que ele tem de estimação, extremo, ele é extremista quando ele não consegue olhar os erros no seu candidato, ou no seu partido, ou naquele que ele votou e acreditou. Mas no momento que uma pessoa não consegue fazer uma análise crítica do seu candidato e dizer, nisto aquilo é bom, nisto aquilo é ruim, então eu estou diante de um idólatra, de uma pessoa que não consegue enxergar os erros do outro, ou um preso ou outro na presidência, os dois extremos.
E eu vou considerar que um preso ele é totalmente bom, ele é um anjo, ou que na presidência da República ele é totalmente bom, ele é um anjo, ele não tem erros, sem extremismos. Portanto, a minha proposta é sempre usar o bom senso do Evangelho, o bom senso das palavras macias de Jesus, quando ele era confrontado com uma questão que queria colocar ele na parede, e ele primeiro refletia, respirava e sempre vinha com uma palavra de bom senso. E eu quero trazer essa visão também para a questão política, fazendo com que a nossa contribuição seja que cristãos, católicos, protestantes se afastem da visão lá de trás, para que eles avancem no crescimento político, porque eu entendo, primeiro, que Deus nos levantou para isso, e eu queria, Paulo, lhe agradecer, porque você, assim como os pastores da Escola de Missões e de Pregai, eles tiveram uma visão muito ampliada, muito além, lá na frente, para trazer essa matéria para a grade curricular. Você abriu o seu programa quando Deus nos deu um sinal. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e receber inspirações a partir desse tema, e aí começou a fluir muita coisa, a Escola de Missões, sem nós não termos conversado sobre o assunto, a Escola de Missões me chamou e disse: Marcos, estamos sentindo de Deus de implantar uma matéria aqui para dar um crescimento, uma visão política para o nosso povo. Eu estremeci na hora. Por quê? Porque naquele momento eu estava justamente estruturando esse tamanho de inspiração que vinha, e parece que Deus colocou uma nova lente para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse com esse recorte bíblico. E de repente tudo que eu conhecia de Bíblia foi construído a partir de de uma nova coluna, a coluna do recorte bíblico, e aí as lentes que Deus me deu me fez crescer muito enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto cidadão de uma sociedade tão carente dessa discussão. Para finalizar, eu queria dizer, você acha que nós estamos propondo que se implante o governo teocrático no Brasil, no reino dos homens? Alguns acham que sim, alguns votaram em alguns candidatos políticos porque queria que ele fosse um profeta de Deus lá como presidente da República. Será que é isso que o Brasil precisa? De um pregador do evangelho lá na presidência da República? De alguém que implante um governo teocrático no reino dos homens? A gente vai responder essas questões nos próximos programas. Muito obrigado pela sua participação.